Oi, gente. Queria falar um pouco para vocês sobre o lado bom e o lado ruim da ansiedade, né? Então, a ansiedade é um mecanismo normal, como eu sempre gosto de frisar, e é um mecanismo humano e presente até em alguns animais. Vamos pegar um exemplo aí, por exemplo, de um animal selvagem em seu habitat natural, e se ele se vê diante de um predador, o que que ele vai fazer, né? Ele vai ter em fração de segundos uma dessas duas reações. Ou ele vai encarar esse predador, vai lutar com ele para tentar sair vitorioso, ou ele vai fugir. E ele vai decidir isso em fração de segundos. Fugir para quê? Para salvar a sua vida, né? E a ansiedade, ela tem esse viés. Então, é um mecanismo normal do nosso sistema nervoso que está ali para nos defender. É um mecanismo de proteção da vida, né? Vamos pegar um exemplo nosso, humano. Eu tô lá com o pezinho na ponta da rua, querendo atravessar, e eu vejo que tá vindo um carro desgovernado na minha direção. O que que eu vou fazer? Eu vou, naturalmente, defender minha vida. Vou correr para tentar me livrar desse carro. Eu tô dentro de um prédio em chamas. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar achar uma saída o mais rápida possível para proteger minha vida. Um exemplo mais corriqueiro, eu tô diante de um cachorro bravo, né, que tá prestes a me morder. O que que eu vou fazer? Eu vou ter uma reação de luta e fuga novamente, ou eu vou bater de frente com esse cachorro, né, e tentar evitar que ele me morda, ou eu vou correr, fugir do cachorro, né? Então é um mecanismo natural, humano e que, bem aplicado, ele é uma defesa da nossa vida, né? E ele vai estar presente na nossa vida sempre, esse mecanismo, em maior ou menor intensidade, ele vai estar presente. Aquela ansiedade pré-prova, aquela ansiedade antes de fazer um concurso público, diante de uma mudança de emprego, aquela ansiedade que a gente já teve muitas vezes quando criança, antes do dia do aniversário, antes da noite de Natal, a ansiedade que a gente tem quando recebe uma proposta de uma mudança de emprego e não sabe se aceita ou não, se muda de cidade ou não. Essa é uma ansiedade que a gente vai viver muitas e muitas vezes, né? Então, até eu acho curioso que algumas pessoas ofereçam, por exemplo, um tratamento para ansiedade que te fala que você vai chegar na ansiedade zero. Não existe ansiedade zero, gente. Não existe viver sem ansiedade. Ela é um mecanismo de proteção. Ele é natural. O que acontece é que muitas vezes, com muitas pessoas, com um terço da população mundial, essa ansiedade ultrapassa alguns limites em alguns momentos. E aí as intensidades vão variar. E é essa ansiedade tóxica, que é uma ansiedade mais forte do que deveria ser, mais presente do que deveria ser, que nos prejudica, que pode nos colocar numa situação ruim de vida, né? Que pode limitar as decisões que a gente toma, que pode limitar a nossa felicidade, a nossa realização. É essa ansiedade que a gente precisa tratar, que a gente precisa levar mais a sério, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vence essa ansiedade tóxica que pode ser, por exemplo, uma ansiedade aterrorizante, que é a ansiedade do pânico, que surge de repente do nada, te toma conta e faz você temer pela sua própria vida, ou pode ser a ansiedade generalizada, que muita gente tem, e que é a ansiedade que ela contamina todas as áreas da vida. Então a gente fica com um pensamento negativo estigmatizado em relação a tudo, a gente sempre tem uma ideia negativa, uma preocupação em várias áreas da vida, e tem alguns pensamentos automáticos que a gente passa a disparar toda vez que a gente sente que não tem o controle total de uma situação. Toda vez que alguma coisa escapa ao nosso controle. E sempre as coisas vão escapar ao nosso controle. A vida é isso. Então, se a gente está sofrendo com isso, a gente tem que buscar uma alternativa, né, para resolver isso na vida da gente, porque não é natural viver assim, não é natural viver vítima de um medo, de um pensamento que te domina e te impede de fazer o que você realmente gostaria de fazer. Então, essa ansiedade que transborda,
ela está sempre presa nesses pensamentos negativos. Isso é um ponto importante que a gente precisa aprender sobre a ansiedade. Ela tem uma causa raiz. E essa raiz, esses pensamentos automáticos, eles são diferentes para cada pessoa. Cada pessoa tem os seus pensamentos negativos automáticos, né? E eles estão ligados com as coisas que a gente viveu, com os relacionamentos que a gente teve, com a forma como a gente encarou cada coisa que aconteceu na vida da gente. Então, é assim, se esse medo não tá claro para você, se você não sabe por que você tem esse medo, é preciso que você investigue isso melhor, né? Existe uma técnica, existe um jeito muito específico de tratar isso. Não é simples, gente, não é com pensamento positivo que a gente vai conseguir vencer isso e se tornar outra pessoa e se sentir liberto disso definitivamente. A gente vai ter talvez um alívio de sintoma que logo vai voltar em outro contexto, de outro jeito. Esse pensamento negativo automático vai voltar com outra roupinha e vai tentar te atacar de novo. Então, o que a gente precisa fazer é tratar realmente de uma forma que a gente vença essa ansiedade, que a gente domine essa ansiedade, que a gente saiba quando ela está vindo, que a gente saiba quando esse pensamento está tentando se manifestar, está tentando dominar uma cena da vida da gente, e a gente seja capaz de reagir a isso. E como que a gente faz isso? Como que a gente chega nesse ponto? A gente chega nesse ponto investigando muito essa ansiedade. Então, existe um mecanismo terapêutico comprovado cientificamente, onde a gente vai acessar os nossos pensamentos negativos automáticos na sua raiz. Como que a gente faz isso? É um exercício, é uma prática que tem etapas e a gente vai viajando na origem desse pensamento, vai entendendo quando eu tive esse pensamento primeiro, de onde que ele vem, em que crenças que ele está baseado. Eu começo a desmistificar isso. Quando eu chego nessa raiz, eu desmistifico todas as coisas que estão ligadas com esse pensamento automático, naturalmente ele perde a força, ele deixa de existir. Então, eu passo realmente a tomar decisões baseadas no que eu gostaria e não mais no medo. Então, esse é o jeito certo de tratar a ansiedade. Tratando a origem da ansiedade, a origem desses pensamentos, dessas crenças centrais que a gente tem e que sustentam esse medo, sustentam essas crises ansiosas que chegam e nos dominam. Então, sempre, o recado que eu queria deixar para vocês é que, primeiro, duvidem das soluções fáceis. A ansiedade, por ser um mecanismo humano, natural, ela tá lá no fundinho do nosso cérebro, tá lá num lugarzinho chamado amígdala que dispara, tá ligado com todos os nossos neurotransmissores que são disparados nessas reações de medo e ansiedade. E ele não vai ser resolvido de uma maneira tão simples quanto a gente gostaria, mas de uma maneira totalmente possível e definitiva se você fizer esse caminho de se libertar desses pensamentos automáticos. Essa ajuda para fazer isso, você que tem que buscar. Tem que chegar ao teu dia, eu chamo de dia do chega, aquele dia que você vai dizer assim: chega, eu não vou mais dizer não querendo dizer sim, porque eu estou com medo. Né? Eu vou tomar as decisões conforme o meu coração gostaria que eu tomasse, conforme o que eu realmente acho que eu deveria fazer da minha vida. Isso é uma libertação, né? Definitiva, sua. É você que controla. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, você tem que buscar a sua possibilidade de cura da maneira que você achar correta, né? Vai no que o teu dinheiro alcança, no que o teu tempo alcança, mas busque, é só essa dica que eu dou para vocês, busque um tratamento que atinja a raiz, que não fique te dando conselhos que aliviam teu sintoma no momento e te disparam a próxima crise daqui a pouco. Busque a raiz.